Esse é o Fé, a Fraternidade e a Esperança. Hoje a gente está aqui novamente com o nosso Evangelho está vivo, na noite de hoje. Essa live, esse estudo que a gente faz todos os domingos, né? Aqui no arroba Fraternidade e Esperança. O Evangelho está vivo hoje no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê à vossa mão direita. Então, quem quiser pegar o seu Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, a gente vai estudar hoje o óbolo da viúva. Então, se você quiser pegar seu Evangelho, o óbolo da viúva fica no item 6. Sejam todos bem-vindos. Essa live provavelmente ficará salva, não aqui no Instagram, provavelmente no YouTube. Mas daí eu deixo o link no post para quem quiser acompanhar por lá, tá ok? Então a gente vai dar início aqui na leitura do Evangelho, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita. Item 5, o óbolo da viúva. A gente está com essa Covid de novo, né? Então a gente pede já desculpa caso aconteça de um espirro ou de uma tosse eventualmente durante essa live, tá ok? Óbolo da viúva. Estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro. Isso seria como se fosse um prato de coleta, né, de donativos. E ele estava ali sentado observando o pessoal colocar o dinheiro, né, o seu donativo. Ele viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância, doavam muito, altas quantias de dinheiro. E nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas, no valor de 10 centavos cada uma. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Então ele estava observando, o pessoal estava fazendo as doações, né? Depositando os donativos. E muitas das pessoas ricas vinham e colocavam muito dinheiro, né, naquele prato. Mas ele chamou a atenção dele, prendeu a sua atenção, uma viúva. Essa viúva deixou, né, no prato lá de donativos, no gasofilácio, apenas 2 pequenas moedas, no valor de 10 centavos cada uma. Após observar a viúva fazer a sua doação, ele chamou os discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, deram o que estavam em abundância, né? Deram o que estava passando, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu próprio sustento. Então, essa mensagem do Evangelho de São Marcos, né? E o que ele explica aqui é que muitas das pessoas que colocaram altas quantias, maiores até do que a quantia depositada pela viúva, não se comparou ao donativo que ela fez. Pelo simples fato de que ele tinha o conhecimento que aquele donativo dela, ela estaria tirando dela. Não era da abundância que ela carregava, não estava sobrando, né? Então ele quis dizer assim, que a maior doação que recebeu aquele gasofilácio foi a dela, porque ela tirou do que ela estava contando para o seu próprio sustento. E é importante a gente tentar trazer isso aqui para o nosso dia a dia.
Porque, infelizmente, muitas das vezes, a gente tem esse pensamento que vai doar quando acontecer alguma coisa boa, quando receber um aumento, né? Quando ganhar na Mega Sena. Todo mundo quer doar alguma coisa quando ganha na Mega Sena, né? Então, às vezes, é isso que ele está dizendo, trazendo para essa realidade. Ele está dizendo daquele pessoal que já tem em si que é preciso doar, que está faltando na necessidade do outro, o que talvez não está na dele próprio. Então a pessoa tem que ter um nível de consciência e fraternidade muito grande para chegar nessa conclusão, né? De tirar do seu para poder se privar mais ainda para poder doar para alguém que está precisando mais, que está numa condição pior, né? A gente observa sobre uma leitura dessa muitas das oportunidades que durante a vida a gente vai acompanhando as experiências dos outros, né, principalmente. E tinha um irmão do meu pai que ele fez um gesto que me lembra muito essa leitura. Eu sempre gosto de lembrar dele quando por acaso essa leitura aparece para mim no Evangelho, que foi um amigo dele que estava mudando da cidade e ele era uma pessoa pobre também. Ele não tinha condições de estar fornecendo muito recurso, né? Não tinha nada supérfluo na casa, na mesa, no armário, na despensa dele. Mas ele viu a necessidade daquele amigo que estava com os móveis, com a mudança no caminhão, né? Não tinha um teto ainda para poder morar, para poder esconder da chuva e do sol. Então ele empresta a casa, né, para esse amigo ficar com ele e a família, porque ele também já tinha família, já tinha esposa, já tinha filhos, né? E no meio daquela, inclusive esse tio meu já até veio desencarnar, já não está mais no plano terreno. Mas no meio daquela coisa que já estava difícil, né, sustentar a família, a esposa, os filhos, né? Ele oferece abrigo para esse amigo dele que vem nessa condição, de fato, com a própria família no caminhão de mudança e só com a mudança, né? E ele fica um tempo na casa com ele, morando, né? As duas famílias na casa dele. E quando ele vai se mudar, ele consegue arrumar uma casinha de aluguel para morar com a família dele. Antes dele ir, já no caminhão de novo, né? Rumo à casa dele. Ele pede para a esposa dele ir lá na despensa deles e dividir todos os mantimentos. Metade ficaria para eles e metade seguiria a viagem com esse amigo, nessa nova vida que ele estava começando junto à família. Então isso me chama muita atenção. Quando eu leio essa leitura, me lembra muito desse episódio. Esse episódio, ele retrata um pouco sobre isso, porque existiam familiares e até amigos em condições melhores para poder auxiliar, né? Com casas maiores que comportariam melhor, com mais conforto, tanto os que estavam sendo ajudados quanto os que estavam ajudando. E não aconteceu, né? Aconteceu de que quem quis ajudar era o que menos tinha para oferecer. E é interessante pensar que quando aquele amigo resolve ir embora, ele... Não sei se vocês estão me escutando bem. Se vocês não estiverem escutando bem, vocês me avisam aqui para mim tentar modificar, tá? A gente tá com um problema aí do Covid de novo e acaba que fica fanho, né? A garganta fica ruim. Mas quando aquele amigo que estava precisando de ajuda resolve ir embora, né? Agradece a estadia e segue viagem, muitas das vezes ele poderia ter pensado, nossa, graças a Deus, né? Porque agora ele vai seguir para lá, eu vou seguir para cá, não preciso me preocupar, um problema a menos, né? E obrigado, Sônia, por confirmar. E na verdade não é isso que ele faz. Ele ainda preocupa como que vai ser lá na casa, né? Que ele está mudando agora com a família. Ele não tem mantimento, que eles comiam da mesma cozinha,
da mesma dispensa, né? Então ele pede para a esposa rachar as latas de mantimento, arroz, o feijão, o açúcar, com esse amigo para que ele possa seguir viagem, né? Então é disso que se trata, né? Essa leitura, de que às vezes a gente fica aguardando o momento certo para poder ajudar, a gente fica sonhando que a gente vai receber alguma coisa que está fora do nosso orçamento e aí sim a gente vai poder ajudar. E a gente às vezes tem condição de ajudar, mesmo que com muito pouco, a gente tem condição de ajudar agora, né? Há muito tempo eu assisti um filme e foi até um pouco polêmico, porque eu fiz um post desse filme aqui no Fé, e porque nesse filme fala assim, que às vezes a gente, quando dá doando um prato de alimento, né, a gente não vai resolver o problema da fome no mundo, não vai resolver o problema da fome daquela pessoa que recebeu o alimento, mas naquele momento, aquele alimento que a gente está doando, a gente não tem às vezes condição de doar muito, mas um alimento, uma marmita que a gente consegue doar para aquele que está em dificuldade, representa mais do que um alimento material. Ele representa um alimento espiritual, moral, social, porque aquela pessoa se sente uma pessoa novamente. Ela pediu, ela recebeu, ou seja, uma voz que não foi a dela ecoou e voltou. E isso a traz uma condição de que às vezes o mundo é enxergado sob outra perspectiva a partir daquele alimento que ela recebeu. Indagaram uma vez Chico Xavier sobre isso, dizendo que uma sopa, um prato de sopa, um prato de alimento que faz, não vai acabar com a fome no mundo, né? Realmente não vai, mas é o que ele respondeu, que o banho que a gente toma não vai resolver o nosso problema de higiene pessoal para o resto da vida, mas a gente precisa tomar aquele banho, né? Então é da mesma forma, é contínuo, né? Pode ser que não resolva tudo para sempre, mas está resolvendo um pouco e agora, é uma necessidade emergente. Que bom seria se todos nós pudéssemos, né, aquela coisa que o pessoal fala, não pode dar o peixe, tem que dar a vara para ensinar a pescar, né? Mas enquanto não tem a vara para pescar, vai morrer de fome, né? Então cabe a nós, através dessa leitura que o Mestre veio nos contar no Evangelho de São Marcos, entender a nossa responsabilidade na vida do próximo, né? Entender o quanto a gente pode ser útil para o próximo. E entender também que o donativo, ele não é só material. O donativo também é moral, é espiritual, né? Às vezes a gente está numa circunstância que estamos preocupados, estamos tensos, né? Não estamos bem. E chega para nós algum irmão desafortunado, né? Que nos pede um conselho, nos pede uma palavra. Às vezes nem isso. Às vezes nos pede simplesmente um ouvido para poder conversar aquilo que lhe atormenta naquele momento, né? E nós nos consideramos incapazes de auxiliar, né? Assim como às vezes alguém nos pede um donativo e a gente pensa que não tem condição de dar agora, quem sabe mais lá na frente a gente doe. Então acontece também nesse cenário espiritual. Aquele irmão que chega para a gente pedindo uma ajuda moral, querendo um conselho, querendo um afago, né? Porque às vezes o que está precisando é um afago. É simplesmente falar assim, não, meu irmão, não sei se vai dar certo ou se vai dar errado, mas independente do que der, eu estou aqui. Nós vamos vencer junto essa batalha. E é isso que ele pede para a gente, né? Para que a gente consiga fazer essa doação de nós mesmos para o próximo, para que a gente consiga fortificar esses círculos de fraternidade. Esse círculo fraterno é muito importante para manter a coesão do cristianismo entre nós aqui na Terra. Então, às vezes a gente pensa que é pouco,
mas o fato de escutar, né? Mas eu já estou com tanto problema, ainda vou ter que escutar o problema do outro, né? E às vezes esse já é Deus te mandando uma maneira de você resolver seu problema. Porque às vezes dentro da nossa caixinha, dentro do nosso mundo, o nosso problema está muito grande. Está impossível de ser solucionado. E aí vem para nós uma perspectiva de alguém que está com um problema às vezes mais grave. E a gente pensa que graças a Deus a gente tem um problema? Tem, mas não é tão grave quanto desse irmão. Ocupemos-nos de auxiliá-lo, enquanto isso o auxílio vem para a gente também. Joana de Ângeles, né, diz, né, através da mediunidade de Divaldo, que aquele que enxuga a lágrima do próximo não tem tempo para chorar as suas. Claro, não temos ainda esse crescimento espiritual para adotar essas práticas cristãs tão intensas no nosso dia a dia. Mas a gente pode começar. Em determinado momento a gente pode começar, e como dizia nosso querido São Francisco de Assis, a gente começa fazendo o necessário, e fazendo o necessário a gente vai crescendo. Quando é fé que não, nós estamos fazendo o impossível, né? Então a gente começa fazendo o necessário, a gente passa a fazer o possível, e de repente a gente está fazendo o impossível. Não é no estalo, não é de repente, é uma construção, é um processo, e ele tem que começar. Uma hora ou outra ele vai ter que começar. Ele já começou há tantas e tantas reencarnações passadas, e a gente vem trazendo, né, na medida do possível, do nosso crescimento, das nossas capacidades, né, de manter esse crescimento. Mas às vezes a própria vida nos impõe uma oportunidade de avançar um tanto a mais. E se a gente conseguir aproveitar essa oportunidade, é muito benéfico, tanto para nós, na nossa jornada, quanto para o próximo, que será também, de certa forma, auxiliado. Tem uma passagem de Chico, que eu acho que ela é muito forte também nesse sentido, que eu até fiz uma observação aqui para mim não esquecer, que ele dizia o seguinte: foi um dia que ele chegou na casa da prece, ele também estava com as atribulações pessoais para resolver, e tinha aquela fila de gente para atender, aquela fila na porta da casa da prece sumia das vistas, né? Uberaba recebia caravana do Brasil, do mundo inteiro, né, para passar por Chico Xavier. E aí ele comentou, né, com um amigo, né, que ele estava com uns problemas, mas ele ia ter que parar para poder atender. Essa parte tem até no filme da vida dele tem essa parte, porque ele fala assim, ó, cada tiquinho de paz, né, cada tiquinho, né, como um bom mineiro, para nós aqui, tiquinho é pititim, né, um pedacinho. Então, cada tiquinho de paz que eu levo a cada pessoa vale a paz que nunca foi minha, né? Porque Chico Xavier foi um ser aqui na Terra que não teve paz, né? Do momento que ele chega na Terra, ainda criança, ao momento que ele desencarna, né, em idade muito avançada, ele não teve um momento de paz, mas ele era consciente que cada coração que ele conseguia acalmar, cada doente que ele conseguia curar através da mediunidade, né, cada desalentado, desanimado, desesperado, que ele conseguia renovar as forças, a esperança e a energia, era uma maneira dele ter essa paz que ele realmente nunca teve. Então a paz dele era coletiva, porque ele resolveu dividi-la com todo mundo, que é exatamente o que o Cristo vem nos propor com essa leitura do Evangelho Tá Vivo de hoje, que é o óbolo da viúva. É aquele que não tinha paz, mas isso não o impedia de fracionar a paz que tinha, a pouca paz que tinha, em porções pequeninas e que eram distribuídas a todos. E todos se beneficiavam daquela paz, se beneficiam até hoje. E com essa perspectiva de ver aqueles que estão sendo beneficiados com sua paz,
ele conforma-se, ele justifica-se, e muito melhor do que isso, ele gratifica-se, ele se felicita em entender que essa paz que está afagando o coração do outro é maior, é mais importante do que a própria paz, né? Então são reflexões que a gente faz sobre essa leitura do óbolo da viúva e que a gente também tenta trazer aqui, né, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. A proposta do Cristo nunca foi deixar as palavras, os exemplos, as preces e a fé dentro de uma construção, de uma edificação material. A proposta do Cristo sempre foi a de trazê-la para dentro da vida, das atitudes, dos pensamentos de cada um. Então é isso que a gente tem que tentar fazer com essas palavras tão edificantes do Evangelho. Porque eu tenho certeza, pensando por mim, que em algum momento eu consigo ajudar alguém, né? Então por que esperar a oportunidade passar, se ela se apresenta agora? Essa ajuda, como estamos dizendo aqui, ela não precisa ser material exclusivamente, ela não precisa ser moral exclusivamente, mas ela precisa de ser do coração, ela precisa de ser do entendimento, ela tem que ser aquela doação que a gente doa sem esperar recompensa. Aquela doação que a gente faz esperando ver apenas o sorriso para aquele ao qual recebeu. E às vezes nem isso, porque às vezes a gente faz no nosso coração aquele ato, né, um bom ato, às vezes ele não é bem interpretado. E é preciso que a gente tenha paciência de compreender que mesmo tentando fazer o nosso melhor, às vezes não somos ainda aceitos naquela situação, naquela circunstância. Por isso, a humildade deve andar lado a lado com a caridade. O egoísmo, o ego, não pode ficar perto de caridade. Não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita, que inclusive é o título desse capítulo 13 que a gente está estudando aqui, né? Não podemos colocar o ego onde existe caridade, porque senão deixa de ser caridade. Aquele que recebe já o que ele quis com aquela doação, ele não tem mais nada a acrescentar para ele nem para o próximo, porque a paga dele já foi realizada. Boa noite, Regina. Um abraço para você, para o Nunes aí. Então a gente precisa, hoje, fazer um balanço e tentar entender o que é que a gente tem feito, que está no nosso alcance, para ajudar aqueles que por perto estão. Boa noite, pai. Bom aí? Então, às vezes a gente tem que pensar nessa caridade reversa também, porque a gente doa muita coisa boa, mas a gente doa muita coisa ruim também para aqueles que estão próximos, não é isso? Então, às vezes é preciso a gente perceber, fazer um filtro, até naquilo que a gente doa errado. Como assim doa errado? A gente contribui com a vida de todos que estão à nossa volta. Nós temos parte daquele coletivo que nos abraça. Aquele coletivo tem também parte dentro de nós, mas é importante que a gente entenda que o que a gente faz individual ressoa no coletivo. Então, é preciso que a gente, às vezes, sobre essa leitura, entenda o efeito reverso. Não só o que a gente está dando, né, está doando, não só aquilo que a gente está se desfazendo. Porque, às vezes, nós questionamos que está faltando paz. Está um tumulto. E qual que é a nossa participação daquilo que a gente tanto fala mal, daquilo que a gente considera que nos prejudica tanto? O que é que a gente está fazendo de bom
para amenizar essas circunstâncias que nos acometem e acometem a todos os que estão no mesmo círculo coletivo, ou o que é que a gente não está fazendo, a gente está deixando de fazer. É importante que a gente tenha essas diretrizes com base no Evangelho, porque se a gente tiver todas essas diretrizes aí com base na lei humana, pode ser que em algum momento a gente vai entrar em desacordo com a nossa consciência, porque muita coisa que pode ser feita, talvez para a gente não seja bom que o fizermos, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, assim como dizia o apóstolo Paulo de Tarso, não é isso? O cristão Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente está vendo aí, por exemplo, agora, nós estamos agora em maio de 2022 e já está liberado aqui, né, as questões do Covid, já está liberado andar sem máscara, já está liberado shows, já está liberado aglomerações de todas as espécies, mas o vírus está solto do mesmo jeito, né? Eu, por exemplo, estou com Covid agora, né? Então, se a gente não entrar no acordo entre o que é bom, baseado nos preceitos da fraternidade, o que é ruim, a gente vai cair nessa armadilha, né, de fazer algo que está de acordo com o que é lícito, mas em desacordo do que nos convém, né? Então, concluindo aqui a nossa leitura, a gente já está encerrando essa leitura, o óbolo da viúva, nos quis dizer que a gente às vezes não deve esperar cair aquela oportunidade que a gente vai poder ajudar muito e muito e muito. Porque às vezes a gente, tirando um pouquinho agora, doando um pouquinho agora, um pouquinho amanhã, a gente está fazendo a nossa parte de uma maneira muito mais agradável para esse círculo fraterno proposto pelo Cristo, né? Até porque a oportunidade que temos hoje, ela só serve para hoje. A oportunidade de hoje não serve para amanhã e não serve para ontem, né? Então, o que a gente puder fazer, né, para fazer a nossa parte do bem-estar daqueles que nos rodeiam, daqueles que, sobretudo, que venham a nos pedir auxílio, né, tanto o auxílio material quanto o auxílio moral, e os dois têm que caminhar junto, né, porque não adianta, às vezes, você ter o auxílio material, mas não ter a moral cristã suficiente para se prestar a fazer aquele auxílio, né? É preciso que as duas estejam andando juntas, de mãos dadas, assim como a fé e a caridade, né? Então a gente vai, nossa live hoje, o Evangelho está vivo, né? Vai chegando ao fim, a gente vai agradecendo a espiritualidade amiga que nos permite passar esses minutos aqui de domingo com vocês aqui, refletindo, lendo sobre as Escrituras, trocando uma ideia, né, batendo um papo, reflexionando esses termos tão importantes, tão atuais para todos nós, que é o Evangelho, né, a releitura das palavras do Cristo sob a ótica do Espiritismo. A gente agradece a espiritualidade que nos assiste, a gente agradece a todos vocês que tiram um tempinho para participar com a gente aqui ao vivo, também o pessoal que assiste a live gravada depois, né? Muito obrigado a todos vocês que assistem gravados, que compartilham com alguém. Muita gente fala, gostei de tal parte, então eu enviei para tal amigo, ele gostou. A gente fica muito, muito satisfeito quando isso acontece, tá? Obrigado a todos vocês, obrigado, Sônia. E que nós tenhamos uma ótima semana, abençoada, iluminada, que a gente tenha muita força de vontade para sermos dignos de receber a proteção, o amparo e o auxílio daqueles que tantos querem nos ajudar, tanto no plano material quanto também no plano espiritual. Obrigado, Alexandre, boa semana para você também. Fiquemos todos em paz, paz com amor e amor em Jesus. Que assim seja.